Olá, o tema hoje é trigonometria. Vamos compreender e aplicar o Teorema de Tales e o Teorema de Pitágoras. Aqui temos a imagem dos dois, seguindo. O Teorema de Tales é uma importante ferramenta para determinar medidas por meio de proporções. Tales de Mileto, 640-564 a.C., é considerado um dos 7 sábios da antiguidade e dedicou-se a estudos na filosofia, astronomia, matemática, entre outros. Realizou a medição da altura de uma pirâmide no Egito, utilizando seus conhecimentos a respeito de proporções. O Teorema de Tales diz: um feixe de retas paralelas determina sobre as retas transversais segmentos correspondentes com medidas proporcionais. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho as retas paralelas A, B e C, que representamos aí com barrinhas, e as duas transversais, T1 e T2. O espaço entre as paralelas, o espaço entre AB e BC, são proporcionais, por isso que eu tenho aqui do lado a proporção, AB está para BC. O mesmo eu tenho aqui do outro lado, FG está para GH. Então, eles são segmentos proporcionais, pertencem às mesmas paralelas, ok? Vamos a exemplos. Para medir a largura de um rio, em certo ponto, um topógrafo realizou algumas medições e construiu o esquema ao lado, composto por retas RST, retas paralelas, e as retas transversais U e V. Então, eu tenho aqui a reta transversal U e V. U e V. Duas transversais. Então, eu visualizo as 3 paralelas, R, S e T, e duas transversais. Elas se cruzam em um ponto, mas eu continuo tendo paralelas e transversais, ou seja, segmentos proporcionais. Vamos considerando AB e BC determinados sobre a reta transversal V. Então, aqui na reta V, nós temos os pontos, os segmentos AB e BC. E AD e DE determinados sobre U. Então, eu tenho aqui AD e DE sobre a reta transversal U. Segundo o Teorema de Tales, a gente tem que AB está para BC, assim como AD está para DE. Resolvendo essa proporção, obtemos a medida do segmento correspondente à largura do rio, que no caso é o BC, que ele representou por X. Então, escrevendo as proporções, AB está para BC, substituindo, AB é 12, BC é X, 12 está para X. Assim como, o sinal de igual, AD vale 9, lá na figura, está para DE, que vale 21. Resolvendo por regrinha de 3, 9 vezes X e 12 vezes 21. Resolvendo a multiplicação e fazendo a operação inversa da multiplicação, a gente tem 252 divididos por 9, que é 28. Portanto, a largura do rio nesse ponto é 28 metros. Seguindo, mais um exemplo. Calcular o valor de x nos feixes de paralelas A, B e C. Então, sempre eu vou ter que ter paralelas. No mínimo 3. Posso ter 4, posso ter 5, mas no mínimo 3. Quero descobrir x. Então, eu vou fazer a proporção. X está para 6, assim como, o sinal de igual na proporção eu leio assim como, 3 está para 9. Sigo sempre a mesma direção. Usei x como numerador, vou ter que usar o 3 lá, que está correspondente ao mesmo espaço da paralela, 3. Usei o 6 no denominador, vou ter que usar o 9 no denominador também, porque se correspondem ao mesmo espaço entre as duas paralelas. Regrinha de 3, 9x igual a 3 vezes 6. X igual a 3 vezes 6, 18 divididos por 9. X igual a 2. Descobrimos o espaço
correspondente à letra X. Mais um exemplo. Aqui nós temos A, B e C paralelas, logo elas são proporcionais às suas transversais. Eu tenho 3 e 5, 3 está para 5, assim como, repare agora que eu tenho aqui, né, o 12, que é todo o espaço, e o X. Então, eu vou ter que pegar só esse espacinho que corresponde ao 3. Quem é ele? É o 12 menos X. Então, 12 menos X está para X, que corresponde aqui ao 5. Então, quando eu tenho total, eu escrevo a subtração aí correspondente a outro espaço. Poderia ser um número, aí eu faria a continha de menos e teria um número para colocar no numerador. Como eu tenho letra, eu fiquei com uma equaçãozinha aí. Regrinha de 3 normal. 3 vezes x, e agora ali, como eu tenho 12 menos x, eu vou usar um parênteses porque eu tenho que distribuir esse 5 para os dois elementos. Então, nós vamos ter 5 vezes 12 menos 5 vezes x. Vou unir os semelhantes, logo esse 5 vai passar para cá somando. 3x mais 5x igual a 60. 8x igual a 60. X igual a 60 divididos por 8. X igual a 7,5. Encontramos o valor correspondente a x, né? Seguindo, vamos para o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é importante ferramenta para determinar ângulos retos. Quem foi Pitágoras? Ele nasceu por volta de 572 a.C., fundou a Escola Pitagórica, um centro de estudos de filosofia, matemática e ciências naturais. E apesar de os babilônios terem conhecimento do Teorema de Pitágoras mais de 1000 anos antes dele, esse teorema é acreditado a Pitágoras, pois ele foi o primeiro a demonstrar o teorema. Vamos seguir aí, né? O que diz o Teorema de Pitágoras? Em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Chamamos de triângulo retângulo todos os triângulos que possuem um ângulo interno reto, um ângulo de 90 graus, né? Que a gente usa esse símbolo aqui, o quadradinho, com um pinguinho que está aqui no ponto A. A hipotenusa corresponde ao maior lado do triângulo retângulo. Então, nesse caso aqui, é a letrinha A, o maior lado. E ele está sempre oposto de frente com o ângulo reto. E cada um dos lados menores, né, aqueles que formam um ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Aqui no caso, o B e o C são os catetos. E o teorema diz, né, que a soma, olha lá, dos catetos, dos quadrados, porque está elevado ao quadrado, é igual à medida da hipotenusa. Então, eu tenho aí catetos, né, que são os que formam um ângulo de 90 graus, e a hipotenusa, que é o maior lado, ou é aquele que está de frente com o ângulo de 90 graus. Seguindo, vamos a um exemplo. A casa central de uma fazenda situa-se a 9 quilômetros, contado ao longo de um caminho perpendicular à estrada reta que limita a fazenda. Na beira da estrada, e a uma distância de 15 quilômetros da casa central, o fazendeiro construiu uma casa para seu filho. O fazendeiro agora quer construir, na beira da mesma estrada, um escritório que fique igualmente distanciado da casa do filho e da casa central. A distância comum deverá ser, então aqui nós temos a casa central, que está a 9 quilômetros perpendicularmente, né, com a rua. E a 15 quilômetros da casa central, lá na beira da estrada, ele construiu a casa do seu filho. Repare que nós temos dois catetos aqui, ó. Não, nós temos um cateto, 9, e a hipotenusa, o maior lado do triângulo. Eu preciso encontrar essa distância em vermelho aqui, ó. Qual será essa distância em vermelho? Então, vamos à resolução. Repare que eu tenho dois triângulos retângulos, um grande e um pequeno aqui. E é com os dois que nós vamos trabalhar. Eu sei que a distância total lá
do ângulo de 90 graus até a casa do filho é y. Ou melhor, eu vou chamar de x. É x. Essa distância eu tinha chamado de y ali anteriormente. Então, esse pedacinho é x menos y. O que eu faço? Primeiro eu vou achar o x, depois eu vou encontrar o y. Por quê? Com o x, a gente só tem uma incógnita, o x. Então, eu vou começar com ela usando o teorema de Pitágoras, né? Que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Conheço um cateto, conheço a hipotenusa. Então, 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado e o outro cateto é o x que eu estou procurando. Então, nós vamos ter aí 225 igual a 81 mais x ao quadrado. Colocando os semelhantes do mesmo lado do igual, nós vamos ter x ao quadrado igual a 144. X igual a raiz de 144. Uma resposta só positiva, porque é um triângulo. Achei toda essa medida. Então, agora eu sei que aqui é 12 menos y. E eu vou trabalhar com esse triângulozinho aqui, fazendo de novo o teorema de Pitágoras. Eu tenho cateto e vou achar a hipotenusa. Vamos lá. De novo, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, eu vou colocar y ao quadrado, que é a hipotenusa. Um cateto é 12 menos y ao quadrado. E o outro cateto é o 9. 9 ao quadrado. Deixa eu arrumar aqui, que ficou parecendo uma letrinha G. 9 ao quadrado. Resolvendo, 12 menos y vezes 12 menos y. Vou apagar esse Czinho para não atrapalhar. Mais 81. Resolvendo a distributiva, 12 vezes 12, 144. 12 vezes y, menos 12y. Y vezes 12, menos 12y. Y vezes y, menos com menos, mais y ao quadrado. Igual, mais 81. Agora é só juntar os semelhantes. Y ao quadrado menos y ao quadrado. Eu vou passar aqui o mais 12y, tudo que tem letra para o lado esquerdo. E vou deixar o 144 mais 81 para o lado esquerdo. Y quadrado menos y quadrado sumiu. Fiquei com 24y, que é 12 mais 12, e o 144 mais 81, 225. O 24 passa dividindo e nós vamos achar a medida aí que o problema está pedindo. Y aproximadamente 9,375 quilômetros, que é a unidade do problema. Então, é essa distância aí comum, né, aonde estará o escritório, para que fique a mesma distância da casa, da fazenda e a da casa do seu filho, né, entre 9 e 10 quilômetros aí. Seguindo, mais um exemplo. Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio ao outro com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o esquema ao lado. Então, ele vai vir de A até B com uma bicicleta. Qual é a medida aproximada do comprimento do cabo de aço? Repare que aqui a gente tem um triângulo retângulo. Conhecemos o cateto, porque está com um ângulo de 90 graus, e conseguimos saber essa distância. Fazendo o quê? 25 menos 15, diminuindo um prédio do outro. Eu vou desenhar ele pequenininho aqui. Né? Não ficou muito bom? Vou fazer de novo. Aqui eu tenho a B, que é a pergunta. Vou chamar de x. Aqui o ângulo, 40, e aqui é o 25 menos 10, menos 15. Vou ter 10 de cateto também. Cateto, cateto. Repare que é uma medida aproximada, isso já indica que vai dar um número decimal aí. Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto, a soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa é o lado maior do triângulo, x, e os catetos é 10 e 40.
resolvo as potências, 10 vezes 10, resolvo a potência 40 vezes 40, 1.600. Somo e o quadrado faz raiz de 1.700. Vai dar aproximadamente, tem um decimal aí, 41,23 metros de cabo de aço. Ok? Sempre usando o teorema de Pitágoras. O último, Pedro e João estão brincando na gangorra, como indica a figura. A altura máxima que pode subir cada um dos amigos é de 60 centímetros. Qual é o comprimento da gangorra? Repare aqui que a gente tem um ângulozinho de 90 graus. Logo, a gente tem um triângulo retângulo. Cateto, cateto são os que formam um ângulo de 90 graus. Ele quer o comprimento da hipotenusa. O comprimento da gangorra, que é a hipotenusa. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 60 ao quadrado, mais 180 centímetros ao quadrado. Veja que está em metros e em centímetros. Ou eu deixo tudo em metros ou tudo em centímetros. A minha opção foi deixar tudo em centímetros. 3.600, 180 ao quadrado, 32.400. Resolvo a soma e tiro a raiz do resultado. A soma dá 36.000 e a gangorra tem aproximadamente 189,73 centímetros ou aproximadamente 1,90 m, né? Se fosse arredondar aí, em metros. Ok? E para finalizar, eu trouxe aqui mais algumas relações métricas. Repare que o triângulo retângulo ele está viradinho para baixo, porque o ângulo de 90 graus está aqui. O A, o B e o C determinam o teorema de Pitágoras. Certo? Mas além dela, a gente tem todas essas outras formulazinhas, ó, trabalhando aí com outras medidas do triângulo, né? Se eu puxar lá do ângulo de 90 graus até a hipotenusa, eu vou ter uma altura onde ele divide em duas medidas aí, M e N. E aí eu consigo aplicar qualquer uma dessas. Então, trouxe aí como curiosidade. Mas a gente aplica também aí nos exercícios e em situações reais, ok?